Você já sentiu que não importa o que faça, nunca é bom o suficiente? Ou que um simples não no trabalho ou uma mensagem não respondida parece um ataque pessoal à sua existência? Essa dor desproporcional raramente é sobre o agora. É um eco de algo muito mais antigo. No vídeo de hoje, vamos entender como uma rejeição na infância moldou o adulto reativo que você é hoje. E, mais importante, como começar a desatar esses nós. Para o cérebro, a rejeição social ativa as mesmas áreas da dor física, causando sofrimento real. Ela afeta emoções, cognição e até a saúde física, podendo gerar tristeza, agressividade ou busca intensa por aceitação. Apesar de doer, a rejeição tem raízes evolutivas. Sentir essa dor nos ajudou a sobreviver em grupo. Um estudo intitulado A Dor da Rejeição Social, publicado em abril de 2012, nos explica de forma direta que sentir a dor de ser rejeitado foi uma adaptação evolutiva que nos ajudou a sobreviver. A espécie humana sempre dependeu de grupos para proteção, comida, cuidado e reprodução. Viver sozinho, na maior parte da nossa história, significava morrer. Por isso, a evolução programou o cérebro para tratar a exclusão social como uma ameaça física, usando o mesmo sistema neural da dor. Sentir essa dor nos motivava a buscar reconexão, manter alianças e evitar comportamentos que nos expulsassem do grupo. Na infância, ser aceito pelos pais não era uma escolha, era sobrevivência. Se houve rejeição ou a percepção dela, o sistema de alerta do seu cérebro ficou calibrado para o perigo constante. E neste caso, nós precisamos fazer uma consideração a respeito de rejeição e percepção de rejeição. Se você acompanha o meu canal, você já entende algumas coisas sobre o significado que a gente dá para as coisas, sobre a nossa interpretação. Muitas vezes nós vivemos a rejeição real. Outras vezes, nós temos uma percepção de rejeição. Não é pouco comum em clínica psicológica a gente receber um paciente que descreve um sentimento de rejeição, a dor real da rejeição, mas ao longo do processo a gente entende, psicólogo, psicóloga e paciente, que houve uma percepção de rejeição, não houve uma rejeição real. Então é muito importante quando você percebe o sentimento de rejeição, você está sofrendo, você está sentindo dor, você entendeu hoje aqui o porquê, mas pode não ter havido uma rejeição real. Para que você possa tratar essa rejeição, desligar o sistema de alerta que está tratando isso como uma ameaça, de qualquer maneira você vai ter que lidar com essa rejeição, sendo ela real ou a sua percepção. Mas é importante que você possa distinguir a rejeição real de uma percepção de rejeição. Exemplo, crianças que se sentiram rejeitadas porque a mãe saía para trabalhar. Uma interpretação de gostar mais de um irmão do que de você. Então, isso é trabalhado no processo psicológico. Alguns padrões de comportamento que uma pessoa
que sofreu rejeição na infância pode ter desenvolvido? A busca por aprovação. Uma criança que precisava ser perfeita para ser amada, hoje é o adulto que não consegue dizer não e se anula. O isolamento defensivo. Se eu não me aproximar, eu não serei rejeitado. Então, são pessoas que sofreram dor da rejeição e desenvolvem o comportamento de se afastar, porque ele ou ela entende que se ela se aproximar, vai ser rejeitada. Então, ela se isola e fica sozinha, como uma medida de proteção para não sofrer a dor da rejeição. A reatividade extrema. Lembra lá no início, quando a gente falou do não no trabalho, a mensagem não respondida? E nesse padrão de comportamento, às vezes até quando a pessoa recebe uma crítica positiva, uma observação, a pessoa interpreta, está tão armado, tão defensivo, com tanto medo de sofrer a dor da rejeição, que a gente entendeu que é real, que dói mesmo, que a pessoa ataca. Ela lembra? A agressividade, ela se torna agressiva. Uma observação que eu gostaria de fazer sobre os padrões de comportamento. O ser humano é muito complexo. Não é tão simples assim. Você não vai sair observando o comportamento de uma pessoa ou seus próprios comportamentos, e não é matemática, né? Quem acompanha o canal aqui sabe. Estudo humano, psicologia, o estudo do comportamento humano não é matemática, não é ciência exata. E vocês sabem que eu falo, que eu brinco aqui da psicologia de Instagram. Então não dá para tomar conclusões muito radicais, então é por isso que fulano se afasta. As pessoas têm histórias, têm contextos. Quem acompanha aqui o canal vem aprendendo muita coisa. E por aí afora, com todos os especialistas de comportamento. Mas em psicologia, como eu falo com os meus pacientes, pode ser isso, pode ser aquilo outro, a gente trabalha em cima de hipóteses. E eu só faço essa observação porque eu ouço muita gente falando, você é assim por causa disso, você é assado por causa daquilo. Não é tão simples, tá? É sempre mais um conhecimento, e tenta focar no que eu sempre digo aqui. O canal tem o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida através do autoconhecimento. Você se conhece, você cuida de você. Foca em você entender você. Não fique tentando analisar os outros. É autoconhecimento, você se descobrindo, porque não é tão fácil, tá? Então, assim, né? Isso é aquilo, não é tão fácil. Ali foi descrito, aqui no caso foi descrito, alguns padrões de comportamento que pessoas que sofreram rejeição podem vir a apresentar. Mas pode ter muitas outras coisas envolvidas, principalmente, né, no fato de pessoas que não conseguem dizer não, no comportamento de pessoas que optam por ficarem sozinhas. Não é tão simples, né? São comportamentos de pessoas que podem ter sofrido rejeição. E aí a gente vai falar agora sobre como lidar com isso, como tratar isso. Então, você não vai chegar lá e falar assim, você tem esse comportamento de ficar sozinho porque você foi rejeitado, só se você fazer isso e aquilo. Não. Vamos devagar. Não é tão simples. Foque nas suas dores. A dor do outro você sempre acolhe. Quer ajudar o outro? Sugira que ele faça um acompanhamento psicológico. Por isso que os processos levam um determinado tempo. Não é tão simples, né? Tem gente que pensa que vai fazer uma consulta de psicologia e se resolve tudo ali. Por isso que não dá para fazer assim, né? Assim, a gente tem que caminhar junto com a pessoa. Se o vídeo está sendo útil para você, não esquece de curtir. Se achou interessante para alguém, compartilha e considere a possibilidade, se ainda não é inscrito, de se inscrever no canal.
Você já entendeu que muito do que você sente, muito do que dói, além, né, e principalmente por ser uma reação aprendida do seu cérebro, uma defesa, um comportamento desenvolvido para que você, toda a nossa espécie, pudesse sobreviver ao longo dos anos, foram interpretações que você deu principalmente na sua infância. E você já deve estar sabendo que para que você possa se curar dessa dor, se curar, aqui no canal você deve ter aprendido que algumas coisas a gente aprende a lidar com. A dor da rejeição, você tem como se curar dela. Mas você já deve ter entendido que você vai precisar ressignificar essa dor. A gente falou em rejeição real e percepção de rejeição. Mas, independente delas duas, foi um significado, porque uma pessoa que sofre uma rejeição, mas ela não identifica aquilo como uma rejeição, ou seja, uma mãe que não gosta, não quer um filho, infelizmente isso acontece, já falei com vocês aqui sobre isso, um pai que não quis um filho, uma filha, mas essa criança lá atrás, ela não deu esse significado porque ela nunca conheceu o pai, então não fez diferença, ela não deu aquele significado de proteção para aquele homem, pai biológico. Outra pessoa pode ter tomado esse lugar, então tudo sempre vai depender da interpretação que eu dou. Lembra que a gente falou que o nosso sistema de alerta que foi construído para nos proteger, ele reage biologicamente produzindo os hormônios do estresse antes do pensamento racional entender o que aconteceu. Então, dependendo da situação em que você se sinta, que você entenda que você foi rejeitado, rejeitada, antes disso acontecer, antes de você entender direito, assim, no primeiro momento você pode concluir que alguém te rejeitou. A mensagem que não foi respondida. Você mandou a mensagem, a pessoa não respondeu. Então você entendeu que essa pessoa não está querendo saber de você, você não é importante para essa pessoa, você produz os hormônios de estresse e automaticamente você sente a dor. O seu pensamento racional não teve tempo para processar racionalmente. Mas aí quando você tem um tempo e você fala assim, não, de repente a pessoa está ocupada, não, da outra vez também já demorou para responder, mas respondeu, ou quando a pessoa responde. Aí você respira, raciocina melhor e isso vai embora. Então você deu um primeiro significado, antes do significado já vinha a dor, mas quando você entende, ou seja, você ressignifica, aí a dor vai embora. Então, sendo uma rejeição real, uma percepção de rejeição, você vai precisar ressignificar. E se você ainda não sabe, porque a gente sempre fala sobre isso aqui no canal, como sempre eu vou deixar vídeos na descrição que possam te ajudar se você está chegando agora. Como você vai fazer isso? O primeiro passo você já sabe. Você ouve muito por aí. O acolhimento da criança interna. Seja o que foi que aconteceu, e às vezes ainda é da ordem do inconsciente, lembra eu falei, nunca é tão simples, você precisa fazer as pazes com aquela criança. Quem sofreu a rejeição foi a criança, então você precisa acolher aquela criança. As pessoas sempre se prendem em um desejo de voltar ao passado e ser acolhido pela mãe que não quis, pelo pai que não quis, ou seja lá quem foi que te rejeitou. Não vai acontecer. Mesmo que o pai e a mãe ainda estejam vivos e tal, o contexto é completamente diferente. Você não é mais a criança, eles não são mais desse jeito. E muitas vezes a pessoa que rejeitou, ela não entendeu aquele comportamento como uma rejeição. Na maioria das vezes ela não entende aquele comportamento como uma rejeição.
e entra nesse atrito. A gente pode falar mais sobre isso aqui no canal, caso vocês queiram, mas você precisa tratar isso. Toda vez que a gente toca nesse assunto, né? Acho que foi live, não sei se foi, não lembro se foi vídeo agora, que a gente falou sobre fazer as pazes com o passado. Sempre se apresenta muita rejeição, quer dizer, você tem um comportamento, resistência. Você resiste mexer nisso porque é como se quisesse que voltasse ao passado e fosse pego no colo e meu filho me perdoa, minha filha me perdoa. É você que tem que tratar essa dor, é você que tem que se acolher, é você que tem que ressignificar isso para que você possa ficar curado dessa dor. Um exercício que você pode fazer é se perguntar: essa dor? E às vezes a dor é real, a gente falou, mas assim vocês percebem como tristeza, como angústia ou como raiva, né? Como a gente falou aqui. Essa dor é de agora? É do meu eu de agora? Ou é da minha criança de 7 anos? Eu com 7 anos, eu com 9 anos. E aí, se você entender, não, essa angústia que eu estou sentindo, essa dor que eu estou sentindo, essa tristeza, essa raiva, não é de agora, não é meu, isso não é do meu momento. Isso aconteceu comigo lá atrás. E como a gente já falou em outros vídeos aqui, você vai ficar arrastando essas correntes até quando? Então pergunte para você, é de agora? Essa dor é de hoje? Ou é da minha infância, dos meus 7 anos, dos meus 6 anos, dos meus 9 anos? Para e ressignifica isso. Até quando, fala com você, fulano, João, Maria. Maria, até quando, Maria? Você vai ficar. Não é mais a pessoa que te rejeitou, que está te machucando, é você que está se machucando. Que a pessoa não está mais aqui, é você que está mantendo a pessoa viva na sua cabeça. É você que está mantendo a rejeição viva na sua cabeça. É de agora, Maria? É da Maria de agora? Não, é da Maria de 7 anos. Então vamos salvar essa Maria de 7 anos? Vamos trazer essa Maria para hoje, que essa Maria precisa viver, ser feliz. Outra coisa que você pode fazer para o comportamento excessivamente defensivo, a reatividade extrema, na maioria das vezes você vai ter um comportamento impulsivo, agressivo, mas é treino. Tenta respirar. Lembra que a reação biológica ela vem antes do seu lado racional interpretar o que está acontecendo. Então, tenta respirar antes de qualquer comportamento. É um treino. Nos primeiros momentos, você vai agir de forma impulsiva. Mas se você falar para você mesma, para você mesmo, fiz de novo. Respira, deixa eu entender a situação. Às vezes foi aquela situação de uma crítica construtiva, de uma observação positiva e você interpretou como negativa e você já está querendo brigar com todo mundo. Então respira, se você perceber que você está sendo uma resposta, um comportamento agressivo, respira e tenta, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque você pode entender que aonde doeu não foi no seu eu de agora, é uma coisa só. É uma observação que ativou a criança machucada lá atrás. Então tenta respirar, treina respirar antes de qualquer fala, antes de qualquer comportamento. Vânia, isso é muito difícil. Eu sei, se não fosse difícil, todo mundo estava fazendo. Mas você não está aqui à toa, né? Você está assistindo esse vídeo porque você quer viver melhor, ter qualidade de vida. Então, não custa tentar, é treino, né? Vai treinando que um dia você vai conseguir sim. é possível, mas é um treino e só você pode fazer. Não é palavra mágica, não é pílula mágica, é processo. Respira, pensa, reflete, depois você fala, depois você age.
nos primeiros momentos não vai dar certo, mas vai começar a dar certo. Em algum momento, se você não desistir, vai começar a dar certo. Outras coisas que te ajudam nesse caminho de cura são conexões positivas, porque a gente já entendeu que o seu cérebro está programado para te manter próximo de pessoas. Então, de um jeito ou de outro, ainda que sem pensar muito, porque o cérebro está programado para, ele vai te levar para algum grupo. Então, observe quais pessoas, qual grupos de pessoas tem mais a ver com você. Para isso, você precisa do autoconhecimento, né? De saber o que realmente, né, o que tem a ver com você, para você se aproximar de pessoas assim. Ao invés de ter aquele comportamento do isolamento, se entender e para observar grupos que você possa construir conexões positivas. Uma outra coisa que a gente sempre fala aqui no pacotão do autocuidado, exercícios físicos. Você percebeu que o seu cérebro ele vai produzir os hormônios de estresse e isso vai ativar o sistema da dor. E você sabe que você acompanha o meu canal, e se não acompanha, vai começar a acompanhar agora, que o exercício físico faz com que você produza substâncias cerebrais de bem-estar. Tá? Equilíbrio emocional, é assim que a gente vai conseguindo, entendeu? E por último, e não menos importante, você ter perspectivas de vida mesmo. Se você vive se sentindo angustiado, sentindo dor por coisas que aconteceram no seu passado, então você está vivendo no passado. É importante que você possa considerar seu futuro. Qual a sua perspectiva futura? O que você quer ser quando crescer? Se você está vivendo ainda na criança que foi machucada, o que você quer ser quando crescer? O que essa criança queria ser quando crescer? Se você cresceu, e se você ainda não construiu essas coisas que você almejava, esse é o momento. Para de viver no seu passado e começa a viver a vida, construir a vida que você quer ter para você. Pode ser que você não consiga exatamente como você quer, mas a cada dia conseguir uma vida melhor é possível sim. Então se acolha, se cure e construa um tijolinho de cada vez a vida que você quer ter, para que você seja feliz, para que você tenha qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou botar aqui, se eu conseguir, vou ver se eu consigo, não sei. Se eu não conseguir, escrevam nos comentários se vocês acharem que a gente precisa falar mais sobre o estudo, a dor da rejeição, a dor da rejeição social. Se vocês acharem que precisa falar mais sobre o trabalho da rejeição na infância, escrevam no comentário. Eu sei que eu demoro pra caramba para responder vocês, mas eu nunca ignoro. Esse vídeo mesmo foi de encontro com algumas observações que as pessoas colocaram nos comentários, tá? Então, eu leio sim, eu posso demorar pra caramba para responder, às vezes levo meses para responder, mas eu considero muito importante. Então escrevam, né? Se eu conseguir, eu vou colocar sketch para saber se vocês querem que faça um vídeo especificamente sobre esse processo da dor, a dor biológica do sentimento de rejeição, ou outra coisa que vocês queiram que seja abordada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.